Olá a todos, muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que têm assistido a estas conferências. O fato de as pessoas, os senhores assistirem, nos anima muitíssimo. E estamos aqui para gravar um tema importantíssimo. Não queremos dizer que seja o tema mais importante, porque todos os temas são importantes, cada um com a sua importância peculiar. Este tema, número 27 da fase A, técnica para dissolver o ego, os detalhes. Este tema foi passado no dia de ontem, ao vivo, e ficou com alguns cortes no áudio. Uma falha nossa aqui, que ficou cortado alguns trechos do áudio. Então estamos aqui para gravar, que então ficará na íntegra e estamos postando para que todos possam usufruir deste ensinamento grandioso que nos dá esta conferência. Então, como já dissemos, é técnica para a dissolução do eu, do ego, os detalhes. Então, estas conferências, nós sempre gostamos de fazer um breve preâmbulo antes de entrar praticamente ao tema. Então, estas conferências, este curso, tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência, ao verdadeiro despertar da consciência. Não é um trabalho intelectual, não é um curso que nós vamos agregar ao nosso currículo e que nós vamos poder nos enaltecer com isso. Este curso é um curso prático e tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência. Não é um curso para a personalidade, não é para robustecer a personalidade. É um curso para que seja praticado e então chegaremos ao verdadeiro despertar da consciência. Então, nós temos dito que nós temos 97% da nossa essência está enfrascada nos defeitos psicológicos. 97% da nossa essência está presa nos defeitos psicológicos. Cada um dos defeitos psicológicos, dos 7 pecados capitais, cada um deles enfrasca uma parte maior ou menor da nossa essência. Esses defeitos são em número de 7. Nós conhecemos todos como os 7 pecados capitais. E então cada um deles enfrasca uma parte da nossa essência. Então esta figura nos alegoriza a nossa psique negra. E estas inscrições ao redor são detalhes, são pequenas manifestações dos defeitos. Então todo o nosso real ser, a nossa essência, está fracionada e presa em 97% da essência está presa nos defeitos psicológicos.
E então, apenas 3% da nossa essência está livre. Está livre, porém adormecida. Adormecida. Quando nós nascemos, estes 3% estavam despertos. E com o passar dos tempos, logo aos 7 anos, quando nós formamos a nossa personalidade, se adormecem esses 3% e nós passamos a ser adultos completamente adormecidos. Então, este trabalho, este ensinamento, nos ensina como fazer este caminho de volta, como dissolver o ego e resgatar a essência que nele está presa. Então, os 7 pecados capitais são cabeças de legião. Cada um deles é a cabeça de uma legião. Então, o defeito da ira, da inveja, da cobiça, da luxúria, do orgulho, da gula, cada um é uma cabeça de legião. Então nós somos, na verdade, uma legião. E esses defeitos, eles se expressam através de nós, nos centros. Eles se expressam nos nossos 5 centros inferiores. Nos 5 centros inferiores da máquina humana. Nós temos 5 centros inferiores e temos 2 centros superiores. Os centros inferiores estão caídos devido à formação da nossa psique, devido ao engarrafamento da nossa essência, devido à caída, devido à fornicação. Esses 5 centros foram desligados dos centros superiores e caíram, e os 2 centros estão levantados. Então nós precisamos fazer o trabalho de regeneração do corpo físico e vital e a criação dos corpos astral, mental e causal, para nos voltar a ligar com os 2 centros superiores. Então esse trabalho se chama religar, voltar a ligar. E aí está o sentido da palavra religião. E esse trabalho não se faz intelectualmente, esse trabalho se faz na prática. Se deve eliminar o defeito. Não basta que nós nos acalmem, não basta que nós relaxem. O que acontece com o relaxamento, quando alguém relaxa, quando alguém faz um retiro em uma chácara ou em um lugar onde se faz meditação, podemos dizer pseudo-meditação, o que acontece é que os defeitos se acalmam. Esses defeitos, os nossos defeitos, eles não são eliminados, eles são apenas acalmados. Se faz um trabalho de relaxamento e se acalmam os defeitos. Eles se acomodam na nossa psique e deixam de nos atormentar, porque
são tirados de cena, e então eles param, deixam de atuar, porque ao relaxar, ao fazer um retiro, que no retiro se relaxa, os nossos defeitos que estão nos estressando, que estão nos deixando nervosos, preocupados, estão na superfície da nossa psique. Então, ao relaxar, eles se acalmam e se recolhem em suas covas, no nosso interior, nas suas cavernas. Porque nós temos as cavernas, dentro da nossa psique existem as cavernas, onde os eus estão acomodados, e quando eles são provocados, quando um defeito do orgulho, por exemplo, que alguém nos diz algo que nos ofende, na verdade ofende o eu, ofende o ego do orgulho, que está submerso, que está recolhido em uma caverna. Então ele supita, como se diz, ele sai à superfície e nós nos sentimos ofendidos, nós nos sentimos feridos. Então o orgulho foi ferido e ele sai da caverna e vem à nossa superfície e faz com que nós tenha uma atitude, reaja de uma forma talvez sutil, ou talvez de uma forma um pouco mais agressiva. Então, o que se faz em um retiro é retirar, o retiro, até a palavra está nos ajudando, é retirar de cena os defeitos que estão nos estressando. Eles são acomodados nas suas cavernas, e então dão oportunidade para que outros defeitos mais calmos, mais humanos, como queiram imaginar, uns efeitos mais não tanto agressivos, dão oportunidade para que esses defeitos nos venham à superfície e nos acalmem. Também isso é possível que uma pessoa, ao acalmar os defeitos, dá oportunidade para que algumas emoções até positivas, possam fluir, possam se apresentar na pessoa. Porém, não quer dizer que esse defeito que foi acalmado, que estava na superfície e foi no retiro acalmado, ele deixe de existir. Ele é um defeito, ele é uma pessoa dentro de nós, apenas ele se acalmou. E um defeito, ele tem em mãos todos os nossos centros, os nossos 3 cérebros. Ele tem o nosso cérebro intelectual, tem o cérebro emocional e tem o cérebro motor, instintivo, sexual. E ele age através desses 3 cérebros. Nós podemos alegorizar também como uma caixa d'água. Uma caixa d'água que está com terra, sujou, caixa d'água suja, e então a água está revolta, foi revolta, e até mesmo com o fato de cair mais água na caixa, ela faz com que a terra que estava no fundo flutue e essa água se torne turva, suja. O fato de ir ao retiro, nós podemos
alegorizar com a caixa d'água que está com a sujeira suspensa na água. Então, ao deixar ela calma, quieta, essa sujeira assenta no fundo da caixa e a água pode ficar clarinha. Mas isso não quer dizer que a caixa foi limpa, apenas a sujeira assentou no fundo da caixa. Então, é necessário limpar a caixa, lavar a caixa d'água, para que a água fique limpa de verdade, para que a água seja uma água pura. Então, os nossos defeitos, não basta nós levar a um relax, a um retiro, um relaxamento, uma meditação contemplativa, que na verdade essas meditações são pseudo-meditações e servem como um retiro, como para assentar a poeira no fundo da caixa. Depois, na segunda-feira, nós já precisamos estar nas nossas atividades e na segunda já nos estressamos um pouquinho, na terça outro, na quarta, na quinta. Quando chega a sexta-feira, nós, ufa, chegou a sexta-feira, vou descansar. Novamente vai-se a uma chácara, a um retiro, a um lugar na natureza e novamente se relaxa. Tira de cena novamente os defeitos psicológicos e volta para a cidade, volta ao seu trabalho tranquilo. Mas isso não quer dizer que o defeito foi eliminado. O defeito carrega consigo uma parte da nossa essência. Cada defeito carrega uma parte da nossa essência e ele é nosso. Ele não é de mais ninguém, porque ele carrega um pedaço da nossa alma consigo. E é o que lhe dá a força, o que o anima. É a nossa partícula de essência que cada defeito leva dentro, que o anima. Então, esse defeito é nosso e nós precisamos destruí-lo, reduzir a poeira e resgatar essa essência, esse pedaço da nossa alma que ele leva consigo presa. Então, para destruir esse defeito, nós aprendemos a morte psicológica, a eliminação dos defeitos psicológicos. É eliminar o defeito, não é acalmar, tirá-lo de cena, é eliminar. Porém, se nós vamos encarar um defeito, uma legião, o defeito da ira, por exemplo, nós vamos encarar ele de frente, não se consegue eliminar um eu da ira. Quando uma pessoa está irada, ela já, nesse momento, ela já está com o eu da ira, o ego da ira já está em seu domínio, já está com o domínio da sua máquina humana. Então, esta conferência vai nos ensinar a trabalhar os detalhes. Os detalhes das manifestações pequeninas do defeito, de cada defeito. E isso se faz durante o dia. Durante o dia se faz através da autoobservação. Nós vamos imaginar uma árvore. Então, esta árvore tem as raízes grossas. Nós podemos alegorizar
7 raízes grossas, principais, que são as raízes que sustentam a árvore em pé, para que o vento não derrube, para que a árvore se mantenha em pé, porque ela tem essa copada, é muito pesada o tronco, então ela precisa dessas raízes que a sustentem em pé. Porém, as raízes grandes não são as que alimentam a árvore. Quem alimenta a árvore, quem retira do solo o que é necessário para o alimento da árvore, são as raízes pequeninas, são como fios de cabelo. Se nós já vimos uma árvore arrancada, nós vamos ver que tem as raízes grossas e tem as raízes fininhas. São como pelos, como fios de cabelo. E desses fios de cabelo ainda nascem sub-raízes. São as grossas, as raízes fininhas e as sub-raízes, podemos assim dizer, sub-raízes. São as mais fininhas ainda, cada vez mais finas. São essas raízes fininhas que retiram do solo a seiva, o alimento que é necessário para manter a árvore verde, frondosa. Então, esta árvore alegoriza o ego. E então o que alimenta o nosso ego são as manifestações pequeninas, os detalhes. Como aí também dá para ver nessa figura as raízes maiores e as raízes menores. Então, o que alimenta o nosso ego são as raízes menores, são os detalhes dos defeitos psicológicos. Não são o eu da ira, o eu da cobiça, o eu do orgulho. Nós, devido à personalidade, nós disfarçamos um estado interior. Se nós estamos diante de pessoas que nos apreciam e que nós apreciamos, nós sentimos aquele ferimento e não deixamos transparecer. Porque o que vão dizer de nós? Uma pessoa como fulano manifestar uma ira tão grande. Então nós manifestamos, nós fingimos que não estamos ofendidos, que não estamos irados. Porém, dizemos uma palavrinha irônica. Então, essa palavrinha irônica é uma raizinha. É um desses pelinhos que vai alimentar o eu, o ego, a cabeça de legião. Da ira, no caso do nosso exemplo. Então, é essa pequena manifestação que vai, então, alimentar o eu do orgulho, o ego do orgulho. Então, esta conferência vai nos ensinar a trabalhar as pequenas manifestações dos defeitos durante o dia. Então, o nosso dia, o nosso ambiente onde nós passamos o dia, seja no trabalho, seja no lazer, seja com a família, seja na rua, é o nosso ginásio psicológico. É ali onde os defeitos vão se manifestar, vão sair à superfície e assim nós poderemos trabalhar. Quando durante o dia os defeitos afloram,
em pequenas manifestações, se nós estivermos atentos, estivermos em autoobservação, nós vamos poder ver, perceber os efeitos. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar os 4 aspectos que nós chamamos os 4 retos, os 4 aspectos da retidão humana. Porque uma pessoa que quer ser uma pessoa reta, ela precisa pensar corretamente. Nós precisamos aprender a pensar corretamente. Precisamos aprender a sentir corretamente. Precisamos aprender a falar corretamente. Não queremos dizer falar corretamente como se diz? Com palavras elaboradas em português. Não estamos falando de falar o idioma correto, e sim falar o que deve ser falado. Então nós precisamos falar o que realmente precisa ser dito e precisamos obrar corretamente. Então nós devemos perseguir o reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o reto obrar. Porque também falar é uma obra, obrar se refere a algo físico, algo do centro motor dos movimentos. Porque também o ato de falar está governado pelo centro motor também. Então, partindo desse aspecto, desses 4 aspectos, nós vamos poder colocar esses 3% da nossa essência ativos e para que nos auto-observem. Então, nós vamos observar os nossos pensamentos, vamos observar os nossos sentimentos, vamos observar a nossa fala e vamos observar o nosso obrar, o que nós fazemos de verdade. Então, o sentido da autoobservação é um sentido que está atrofiado em nós. Esse sentido é um sentido da essência, porém, por falta de uso, ele está atrofiado e é necessário ativar, porém é necessário um esforço, é necessário nós fazer um esforço consciente para colocar esse sentido em atividade novamente, para resgatar esse sentido. Também podemos dizer que é um 6º sentido. Então, os 5 sentidos ordinários, que são a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, são 5 sentidos ordinários e não servem para observar o nosso interior. Eles são externos, são para observar o externo. São para ver, para ouvir, para sentir o cheiro, para sentir o paladar e o tato. Então, esses sentidos não servem para a autoobservação. Então, o sentido que vai nos possibilitar ver a nossa psique é o sentido da autoobservação psicológica.
Então, esse sentido, como está atrofiado, nós precisamos colocar em atividade. E para colocar em atividade é necessário um esforço consciente que parta de nós, que tenha o anelo, o objetivo, a força para nos conhecer, para conhecer a nós mesmos e conhecer a nós mesmos, eliminando os defeitos psicológicos. Então, os defeitos psicológicos se expressam de formas detalhadas e se expressam nos centros da nossa máquina humana. Então, a atenção deve ser dirigida aos centros. Para saber o que nós estamos pensando, nós vamos então dirigir a atenção ao nosso centro intelectual. Vamos ver o que nós estamos pensando e com a essência em atividade, nós vamos detalhar um pouco mais. Então, é buscar as raízes mais sutis desse pensamento. Saber de qual defeito está surgindo tal pensamento. Se está surgindo do defeito do orgulho, se está surgindo do defeito da cobiça. Então, quem vai poder detectar a origem, de onde nasce esse pensamento, é a nossa essência. Porém, nós precisamos dar oportunidade a ela. Precisamos dar oportunidade a esses 3%. Para que nos auto-observem, observar a nós mesmos, olhar para o nosso interior, jogar a luz para dentro das nossas trevas, para as nossas cavernas internas. E assim, descobrir, perceber de onde está vindo esse sutil pensamento, esse sutil sentimento, essa palavrinha boba, que a princípio, analisando assim grosseiramente, não tem mal nenhum. Porém, se nós vamos examinar de onde ela provém, as raízes mais fininhas, nós vamos ver que ela tem origem em um ou outro defeito, em uma ou outra cabeça de legião. Então, aquela obra que nós queremos fazer, por exemplo, nós vamos ao supermercado e nos dão o troco, as moedinhas nos dão a mais. Nós conferimos, está a mais, nós ficamos quietos. Não falamos nada. E então, essa pequena obrinha, essa pequena coisinha que nós fizemos, vista grossa, que o caixa se enganou e nos deu a mais, algum troco, pode ser até alguma nota maior. Pode ser que o caixa nos devolva a nossa nota e mais o troco em cima. E nós ficamos quietos. Opa, aqui ganhei um presente. Ficamos quietos. Então, isso se nós vamos colocar a reflexão, é uma obra que nós estamos fazendo e que não parte dessa essência, e sim parte desses 97% de essência presa. Então, com a análise, nós vamos ver qual é a raiz, o que está alimentando, o que essa vista grossa está
alimentando, se é o defeito da cobiça, se é o do roubo, que praticamente é roubo. Então, é um defeito que está sendo alimentado. Então, nesse momento, quando os defeitos se manifestam dessa forma sutil, nós devemos pedir, então, a morte. Pedir a morte, pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito. Aqui, nós podemos apagar. Então, pedir a morte desse defeito. Pedir a morte. Pedir que a Mãe Divina, a nossa Mãe Divina, Mãe Divina particular, essa Mãe Divina tem, o trabalho dela é eliminar defeitos, porém nós precisamos observar e pedir a morte, pedir que ela elimine, pedir, Mãe Divina, mate esse defeito. Então, um defeito, uma manifestação sutil, facilmente a Mãe Divina vai desintegrar. É como arrancar uma raizinha fininha que se arranca com a unha da árvore. Porém, se nós quisermos arrancar uma raiz maior, já com a unha já não dá, com a mão toda talvez também já não se consiga. Então, dessa forma, pedindo a morte dessas manifestações pequeninas, nós vamos eliminando o ego, vamos eliminando a cabeça de legião e vamos resgatando a nossa consciência, resgatando essa essência que está presa no ego. E vamos, então, essa essência que vai sendo resgatada, vai fixando na coluna vertebral, vai se juntando aos 3% e vai fixando na coluna vertebral com o trabalho de magia sexual. Então, com o trabalho de nascimento espiritual, se fixa na coluna a essência que vai sendo liberada com a morte psicológica. Então, é preciso trabalhar com a morte, a autoobservação e a morte dos detalhes para ir eliminando. Aos poucos vai se eliminando os defeitos psicológicos e então trabalhar com o segundo fator, ou melhor, a ordem que nós geralmente tratamos o primeiro fator o nascimento espiritual. Então, o segundo fator é a morte psicológica. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade. Então, estes são os 3 fatores para a revolução da consciência. Porém, é necessário morrer. É necessário morrer, e é necessário nascer, e é necessário sacrificar-se pela humanidade. Que a verdadeira transformação do ser humano só acontece com a eliminação dos defeitos psicológicos. Não basta
deixar que a água assente no fundo da caixa. Não basta deixar, não basta relaxar para que os defeitos se submerjam na nossa psique, que eles não basta relaxar e permitir que eles se escondam nas cavernas. Isto não transforma a nós, não transforma a ninguém. A única forma de nos transformar é eliminando o defeito e resgatando a essência. E a técnica para eliminar o defeito é esta técnica, os detalhes, é trabalhar as pequenas manifestações dos defeitos psicológicos. Assim, aos poucos, vai se resgatando a essência que está nesses 97%, está nesses defeitos psicológicos enfrascados. Então, qualquer outra forma de transformação é falsa. Não existe transformação de uma massa, de uma população, se cada um de nós não se transforma. Não pode melhorar a sociedade se cada um de nós não melhora. É necessário que cada indivíduo, que cada um de nós melhore interiormente para que a sociedade como um todo também melhore. Porque o exterior é o reflexo do nosso interior. E se a sociedade está corrompida, é porque existem seres humanos corrompidos e corrompíveis. Então, na massa está tudo. Na massa está o presidente da República, estão os legisladores, na massa está todos os três poderes de um país, por exemplo. Os governantes, todos saem da massa. E se a massa é corrompida, se a massa é corrupta, o governo será corrupto. Porém, nós acusamos o governo de corrupto. Mas se nós estivéssemos lá, será que nós não seríamos talvez pior do que ele? Porque nós não somos, porque talvez não tenhamos oportunidade. Então, a transformação verdadeira só ocorre com a eliminação do defeito psicológico. Uma transformação, qualquer outra forma de transformação é falsa e não serve para nada, porque no final os defeitos estão lá na psique. Embora por fora nós apareçamos redondinhos, lisos, bem arrumados, bem vestidos, com boas palavras, com o cabelo bem cortado, a barba muito bem feita, os sapatos lustrados, e tudo parece ser uma maravilha, porém dentro da nossa psique estão os defeitos psicológicos que nos fazem pensar, que nos fazem sentir, que nos fazem falar, que nos fazem obrar. E nós não somos o que parecemos ser. Nós parecemos ser lisinhos, muito bem acabadinhos por fora, muito bem decorados. Parecemos uns pavões. Na realidade, nós somos o que pensamos, somos o que sentimos, somos o que falamos e o que obramos, o que fizemos.
Então, a aparência é uma coisa e a realidade é outra. Então, essa aparência é a personalidade e a realidade é o que está no nosso interior. Porque nós podemos estar, como dissemos, muito bem enfeitados externamente e podemos carregar pensamentos horríveis de luxúria, pensamentos de corrupção, pensamentos de vingança. Podemos sentir ódio, porém esse ódio está no nosso interior, não está na nossa superfície, porque nós escondemos. Nós parecemos ser uma coisa e somos outra. Então, este trabalho, este ensinamento nos leva à transformação real, verdadeira. E uma transformação verdadeira passa pela eliminação dos defeitos psicológicos. Se não se elimina defeitos, não se está fazendo nada. De que vale ir a um retiro a cada 15 dias, ou um mês, ou a cada semana, se nós levamos e trazemos os defeitos? Nós levamos e trazemos. Então, os nossos defeitos, quando nós morremos, os defeitos não morrem. Quando uma pessoa morre, os defeitos não morrem. Eles são, podemos dizer, empacotados. E nós levamos esses defeitos conosco. Esses defeitos vão ficar na quinta dimensão, junto com a nossa, aquilo que nós chamamos de alma. Aquela envoltura negra, que nós chamamos envoltura seminal. Essa envoltura nós levamos quando morremos, porque isso é a nossa alma e este é o material psíquico que nós trazemos na outra existência e que precisamos trabalhar para resgatar daí a nossa alma, a nossa essência que está nele presa. Então, os defeitos são nossos e nós levamos para em outra existência trazer para trabalhar, porque é daí que nós vamos resgatar a nossa essência. Então, esta conferência nos ensina, nos dá uma boa ideia para nós refletir e perceber que a mudança não ocorre quando nós acalmamos os nossos defeitos. A mudança ocorre quando nós eliminamos o defeito e resgatamos a essência que ele leva presa. Então, estes ensinamentos não coincidem com os ensinamentos convencionais. Os psicólogos não ensinam este ensinamento, esta morte psicológica. Nas universidades não se ensina morte psicológica. Na universidade, o que se ensina é desenvolver o centro intelectual apenas. Na antiguidade, o ser humano era instruído nos 3 cérebros. Nós somos um ser tricerebrado. Nós temos o cérebro intelectual, temos o cérebro emocional e temos o terceiro cérebro, que é
o motor, instintivo e sexual. Então, os três cérebros devem ser instruídos. Porém, nas escolas convencionais, se instrui unicamente o cérebro intelectual, que é para ganhar dinheiro. Apenas ganhar dinheiro. Mas neste ensinamento, nós vamos aprender a instruir os nossos três cérebros, a desenvolver os três cérebros. Então, na antiguidade, o ser humano era instruído nos três cérebros e se desenvolvia de acordo com o seu raio, de acordo com a sua vocação. A criança era assistida, não era domada, como hoje podemos dizer, adestrada, e sim assistida, e ela descobria a sua vocação e então se desenvolvia, era assistida, instruída, aí depois de descobrir a sua vocação, era instruída para desenvolver dentro da sua vocação, dentro do seu raio. Porém, hoje se aprende unicamente uma forma de ganhar mais dinheiro. Se pergunta a um jovem que está no ensino médio, o que você vai fazer? Nos referimos a que curso superior você vai fazer. Ele nos devolve uma outra pergunta, o que dá mais dinheiro? Aí, então, ele vai estudar o que dá mais dinheiro, informática, medicina, o que dá mais dinheiro. Então, desenvolve apenas o centro intelectual e com o objetivo de ganhar dinheiro. Então, é necessário que nós, seres humanos, nos demos conta e que busquemos a descobrir, a compreender a razão da nossa existência. A razão da nossa existência é esta: a autorrealização íntima do ser. O autoconhecimento, é o conhecimento de si mesmo. É resgatar toda a nossa essência através da eliminação dos defeitos. Resgatar toda a nossa essência. Liberar a nossa essência. E liberar e assim fixar na coluna vertebral com o trabalho de magia sexual. Então é necessário trabalhar com a morte, é necessário trabalhar com o fator nascimento, que é sexual, e é necessário trabalhar com o terceiro fator, que é sacrifício pela humanidade, que é entregar este ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada, sem esperar nada em troca. E o ensinamento puro, claro, para que todo ser humano possa decidir se quer ou não quer. Então, assim se respeita o livre-arbítrio. Nós estamos no Brasil e vamos deixar aqui bem público o nosso contato. O nosso contato, o WhatsApp. Então, Brasil é 55. A área que nós estamos é 62. E o número local, o número do telefone WhatsApp é 991 9293 55. Então, é Brasil 55, 62, região, e o telefone
O WhatsApp é 991929355. Com isto, nós agradecemos a todos que assistem e convidamos a todos para que compartilhem estas conferências, compartilhem os nossos contatos com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, com qualquer pessoa, toda pessoa que então possa ter a oportunidade de conhecer estes ensinamentos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos.